Agora são 8 horas e 38 minutos, estamos de volta com o Jornal Nova Brasil Brasília, desejando um excelente dia para você mais uma vez, e a gente vai direto para a entrevista ao vivo. Quem está aqui nos nossos estúdios é o deputado distrital Wellington Luiz, ele que é o presidente da Câmara Legislativa do DF. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, prazer enorme estar com vocês. Quero inicialmente saudar os ouvintes da Nova Brasil, dizer que eu faço parte desse grupo, sou ouvinte assíduo da Nova Brasil, e estou aqui para prestar conta do nosso mandato, do trabalho da Câmara e à disposição de vocês. Coisa boa. Tudo bem. Tá ligado o microfone do deputado, Davi? Tá. Aumenta um pouquinho, por favor, dá um grau nele aí, uma encostadinha aí, deputado, para o nosso ouvinte te ouvir melhor. A gente vai ajustando aqui essa questãozinha técnica. Boa. Deputado, o ano a gente está ainda em fevereiro, parece que já aconteceram muitas coisas, né? Já passaram vários anos dentro desses 2 meses de 2023 e a gente tem visto um trabalho forte da Câmara em vários aspectos. A gente tem alguns para destrinchar aqui, mas queria começar falando da saúde, que é um dos grandes gargalos, uma das grandes promessas. A gente falava agora há pouco também do agora governador afastado Ibanez Rocha, promessas de campanha de investir pesado na saúde nesse pós-pandemia, e a Câmara teve essa participação com a destinação de 24 milhões de reais em emendas para a saúde. É uma demanda antiga. Como é que foram essas conversas e como é que vocês pretendem continuar caminhando juntos com o governo para a gente ter uma saúde melhor e mais digna para o pessoal do DF? O problema da saúde no Distrito Federal é um problema grave e de muitos anos. Lamentavelmente, a gente carrega isso, né, há muito tempo. Eu já fui presidente da CPI da Saúde e sei a gravidade dessa situação. E quanto melhor é a nossa saúde, e aí esse talvez seja um grande problema, mais pessoas a gente atrai de fora, principalmente do entorno, né, das cidades ali da Bahia, a gente falava pouco, do Piauí, aí a gente não tem como recusar. Do Piauí o povo desce para cá? Mas é muito, tem que cidades coisa, lá que é lamentável porque os prefeitos investem em ambulância, né? Talvez pelos poucos recursos. Bota na ambulância e manda para cá. Manda para Brasília. Então acaba tendo inchaço. Então isso é muito grave. E nós estamos agora... E como é que você nega também o atendimento? Não tem, são brasileiros, são cidadãos, e estão sofrendo. Então eu vivi isso muito de perto e sei da necessidade que é atender essas pessoas. Só que geram um grave problema. Então, de fato, é um problema muito sério e nós temos que enfrentar isso. Estamos investindo forte. A saúde é, sem dúvida, um dos mais graves, se não o mais grave problema que a gente vive no momento. E nós estamos agora com algumas alternativas, algumas estratégias para, pelo menos, minimizar. A Câmara agora colocou 24 milhões de emendas dos deputados, mas vamos colocar mais. A ideia é, inclusive, colocar as sobras das emendas totalmente para a saúde. O que é sobra de emenda, deputado? A sobra é aquilo do nosso orçamento, depois que a gente coloca, final do ano, geralmente, tem uma sobra que não foi usada. Então, tudo aquilo que sobrar, e geralmente, né, alguns pode usar, né, em publicidade, você pode usar em outras várias coisas. É igual na Câmara Federal, vocês têm um valor por ano? Temos, cada parlamentar Qual tem. É esse valor hoje? Hoje está em torno de 25 milhões. 25 milhões. Então, não se executa tudo. Né? Então, geralmente não se executa. Então, aquilo que sobrar, então tem campanhas publicitárias, né, que são voltadas e que são extremamente importantes. Mas que nesse ano a gente entende que é necessário investir integralmente na saúde, dada a gravidade do momento. Muito bem. Deputado, CPI dos atos antidemocráticos. Eu não vou me alongar muito nesse tema aqui, porque eu acho que é isso. Vocês já fizeram a instalação, os trabalhos vão seguir, e acho que há um consenso entre a sociedade, entre os senhores, de que isso não pode parar a Câmara Legislativa nesse início de legislatura, né? O que o senhor espera dessa CPI? O que essa CPI vai fazer? Ela vai investigar? Mas a Polícia Federal já está investigando, o Ministério da Justiça também. Então qual é o objetivo dessa CPI dos atos antidemocráticos? Olha só, Diego, a expectativa, primeiro, ela é enorme, né? E elas são ótimas. Até porque é a primeira CPI da história assinada por todos os deputados. Unânime. Unânime, que demonstra claramente a responsabilidade que repousa sobre os nossos ombros. Então os deputados sabem, né, que não pode terminar em pizza, como quase todas terminaram.
né? Mesmo alguns deputados tentando fazer o melhor. O que é não terminar em pizza? É indiciamento? Indiciamento, apurar com rigor, né? Apontar os culpados, quem financiou, né? Quem participou efetivamente. Eu acho que essa é a grande responsabilidade. A Câmara precisa fazer isso. A Câmara precisa mostrar para a sociedade o que de fato aconteceu e ajudar a punir de forma exemplar, para que isso jamais se repita, né, em solos brasileiros. Agora são 8h43. A gente está conversando ao vivo aqui no Jornal Nova Brasil Brasília com o deputado distrital Wellington Luiz, ele que é o presidente da Câmara Legislativa daqui do DF. Ainda no bojo desses atos antidemocráticos, né, desse mundo de coisas que aconteceram no dia 8 de janeiro, a gente tem acompanhado os desdobramentos do afastamento do governador Ibanez Rocha. Ele vinha mantendo um silêncio aí bem grande, até que no último dia 18 se pronunciou pedindo para que os apoiadores dele não se manifestassem publicamente, pedindo que ele voltasse logo, enfim. Ele fez essa postagem nas redes sociais. Como é que vocês estão vendo, como é que o senhor enxerga esse momento do governador Ibanez Rocha? Ele volta mais forte? Como ele se sente nesse momento? Como é que está circulando a situação? O senhor que faz parte do mesmo partido dele, que é o MDB. Ariane, olha só, o governador, quando ele se manifesta dessa forma, pedindo cautela, né, para que aquelas pessoas que querem que ele volte e a população que elegeu o governador quer que ele volte, e no que pese, nós temos certeza absoluta, a governadora em exercício está fazendo um excelente trabalho, comentava há pouco com o Diego, a força, né, de trabalho dela, agenda cheia, né? Agenda cheia, trabalhando, e de forma muito leal o governador Ibanez, mas ele é o governador eleito, primeiro governador reeleito na história, no primeiro turno. Então, as pessoas querem essa estabilidade, elas precisam disso. E é natural que as pessoas peçam pelo retorno dele. No entanto, o governador, de forma muito responsável, né, e serena também, ele solicitou que as pessoas não fizessem nenhum movimento, até para que não pareça que está havendo alguma pressão para que o judiciário possa julgar aquilo dentro do momento que ele entende que é necessário. Então nós acreditamos no judiciário brasileiro, achamos que é necessário que Brasília volte à sua normalidade, à sua governabilidade, e acreditamos que o nosso governador retornará em breve ao seu cargo. Deputado, muita gente do entorno do Ibanez acredita que ele volta antes desse prazo inicial estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes do STF de 90 dias. Esses 90 dias vão se encerrar, salvo engano, 8 de janeiro, fevereiro, março, abril. Dia 8 de abril. 8 de abril, né? Exato. Mas as semanas vão se passando e aí isso não se concretiza. É isso mesmo? Tem que esperar, obviamente, né? Tudo que já tinha para ser feito já foi feito por parte da defesa do governador Ibanez Rocha, né? Ainda há uma expectativa de que ele retorne antes dos 90 dias? Sim, eu acho que os elementos comprobatórios que demonstram de forma clara que não houve qualquer participação, principalmente de forma dolosa do governador, foram apresentados. Então, a gente entende que não há mais motivo para ele continuar afastado. Volto a dizer, a capital da República precisa de estabilidade, mesmo tendo uma governadora em exercício que está exercendo bem o seu papel, mas não há motivos para que o governador continue afastado. Então a gente acredita, a defesa acredita, eu enquanto cidadão, né, de Brasília, espero que o governador retorne e a gente aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da qual a gente acredita e respeita. Agora são 8h47. A gente tem a pergunta aqui de um ouvinte para o senhor, é a Marlene Calil. Ela fala: meu nome é Marlene e temos um processo trabalhista de anistia e recondução ao GDF, cujo autor foi o presidente da CLDF, do deputado Wellington Luiz. Por gentileza, perguntem se esse processo sai neste ano, porque atualmente está no gabinete de um dos conselheiros do Tribunal de Contas do DF. Pergunta da Marlene. Essa pergunta que eu mais respondi em toda a minha história como parlamentar. Todas as entrevistas. Primeiro, saudar a Marlene, dizer que a gente deseja assim, que seja feita justiça. De fato, eu considero como um filho que a gente, né, acabou gerando e que a gente tem expectativa, assim, viu, Marlene? O mais breve possível. Já foi pautado no final do ano passado, relator, conselheiro Renato Rainha e o conselheiro Inácio Magalhães pediu vistas ao processo. Então, a
gente espera que logo depois do Carnaval ele devolva, né, para a pauta e possa ser julgado. Então nós temos uma expectativa muito boa desse processo e a gente espera que com o retorno das atividades no Tribunal de Contas do DF, a gente consiga votar e devolver a essas pessoas a tranquilidade e o emprego, né, que eles perderam há muitos anos e que a gente entende que foi de forma injusta. Lembrando ao nosso ouvinte que pedir vista é mais tempo para analisar o caso. E o Carnaval acabou, então é agora, é por agora a expectativa então para que isso volte à pauta, né? Acho que a semana que vem já está em condições. Eu tenho conversado com o conselheiro Inácio Magalhães, conselheiro extremamente preparado, técnico e que com certeza analisou, pediu vista, como bem colocou o Diego, exatamente para analisar ali os detalhes do processo, para poder fazer um voto, né, mais adequado, um voto melhor que com certeza absoluta, assim a gente espera que possa atender os anseios dos futuros anistiados. Muito bem. Deputado Wellington Luiz, que é o atual presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Deputado, eu sei que são muitos desafios, digamos assim, muitas prioridades que a Câmara Legislativa tem neste início de legislatura, são muitos projetos, muitos temas, mas vamos lá, me diz aí uns 2, 3 no máximo que o senhor diria que tem que ser aquilo que a Câmara vai olhar neste ano de 2023. Nós temos temas extremamente importantes, é até difícil você colocar 2 ou 3, mas a gente tem que começar pelo PPCub. O PPCub é fundamental. Tá. O que é o PPCub? Explica para o nosso ouvinte, por favor. É o plano de... ocupação das terras de Brasília, né? Exatamente, os setores... do conjunto urbanístico de Brasília. Okay. É o projeto do plano do conjunto urbanístico de Brasília. Isso é uma espécie de LUOS, né, de Brasília, da área tombada, de Brasília. Então, isso é extremamente importante para que destrave, né, o crescimento, né, o desenvolvimento. É o que pode e o que não pode de cada área. Pode. É isso, exatamente. Né? Tá. Isso da área tombada. Tá. Apenas da área tombada. Aquilo que não é quase tudo, não? Assim, em Brasília a região central e tal. E que, de uma certa forma, atrapalha o desenvolvimento de Brasília. Então, a gente tem que ter uma flexibilidade melhor com relação a isso. Brasília precisa crescer. Nós temos centros importantes no mundo que preservam seu patrimônio, mas não impede o desenvolvimento, como Paris e outros grandes centros. Então, é importante, claro, ninguém quer aqui, né, destruir o patrimônio, mas Brasília precisa crescer. Nós temos, por exemplo, a questão do setor comercial sul, fundamental, né, que haja aí um crescimento naquela região, que está sendo tomado, exemplo que acontece em São Paulo, né, por usuários de cracks. Então tem muita coisa importante que precisa ser feita, né? No caso do setor comercial, a gente já tem um projeto de lei que está tramitando, mas existem outras regiões que a gente precisa avançar. Então o PPCub, né, será extremamente importante. É bom para Brasília, é bom para o setor produtivo, vai gerar empregos, vai aumentar o recolhimento de impostos. Então, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. Desculpa, deputado. O deputado está falando de mudança de destinação em algumas áreas aqui do setor comercial sul, para atrair maior diversificação de comércio e serviços para essa região central aqui de Brasília, para aprimorar aqui a economia nessa região, né? Tem aquela polêmica de área residencial ou não. Você acha que isso avança, deputado? No caso da área residencial foi destacada, dada a polêmica. Tá. Eu entendo que deveria, né? Mas nesse momento, por conta de uma discussão com o IFAM, foi retirado e está avançando com outros temas. Por exemplo, universidade, né? Já tem, então assim, é legalizar, tem algumas coisas que já estão, não tem nada que impeça. O setor comercial precisa ter vida noturna, né, para que possa então, né, ter segurança, inclusive, uma segurança inclusive maior e ser melhor aproveitado. Então a questão das faculdades lá é um ótimo exemplo, também dentro do que você colocou. Nós temos a própria lei de usocupação do solo, que precisa passar por uma nova revisão, ampliando ainda mais, e para não ficar só nessa área, né, fundiária, eu queria falar da questão dos feminicídios, né? Que talvez seja para mim, né, o tema mais grave, mais delicado. Começou um ano terrível isso, né? Eu sou policial civil, né? Então fiquei 28 anos na segurança pública e acho esse o tema mais delicado. Então a Câmara precisa enfrentar isso. Como, hein? Olha só, nós precisamos inclusive começar com campanhas. A Câmara vai fazer uma campanha que agora o alvo não é mais a mulher, é o homem.
Nós temos que agora falar com o homem, né? Nós temos que... Isso tem que começar nas escolas, né? Nós temos que acabar com esse machismo nojento, né? Que continua enraizado e fazendo com que o homem sinta-se proprietário da mulher e que ele acha que se dá o direito de fazer o que ele quer. Então, você vê que as punições, às vezes, elas até querem ser severas, mas não são. É claro que a impunidade impera ainda no nosso país, mas está todo mundo lutando contra isso. As medidas protetivas não são suficientes, até porque quem quer matar não respeita a medida protetiva, né? Não existe isso. Então, nós precisamos lutar e lutar muito, né? E não dá para desistir. Não dá para a gente fraquejar. Precisamos mudar, de fato, né, o Código Penal, acho que endurecer muito mais aí as penas, né? Na minha opinião, eu acho que quem atenta contra a mulher, seja, né, com estupro, com feminicídio, não deve sair mais da cadeia, né? Tem que acabar com esse negócio de remissão de pena. O cara foi condenado a 30 anos, fica 30 anos, 40 anos, 40 anos. E trabalhando, né? Fica lá comendo de graça, né? E sendo custeado, inclusive pelas vítimas ou familiares das vítimas. Então tem muita coisa que precisa ser feita. Tá aí. Agora são 8h53. A gente está conversando com o deputado Wellington Luiz, que é o presidente da Câmara Legislativa. Deputado, ontem teve uma discussão que já vem acontecendo também na Câmara Legislativa com relação ao superendividamento dos servidores do DF junto ali ao BRB. O que foi dito ontem? Como é que vocês pensam que pode ser possível ajudar essas pessoas e solucionar essa situação? Essa é outra situação muito grave, Arândia. Eu disse há pouco, sou policial civil, e isso inclusive dentro da própria polícia, que durante um bom tempo teve um salário razoável e que isso, né, ajudava bastante. Hoje, os salários estão achatados. E esse endividamento, ela tá gerando problemas muito graves, inclusive de suicídios, né? O que é lamentável. Afeta a produtividade um monte também, né? No trabalho, Diego, bem lembrado disso, a questão da produtividade. Somos seres humanos, né? Sejam policiais, professores, né? Médicos, né? Servidores da saúde. Infelizmente, né? Os superendividados hoje cresceu de uma forma assustadora. Então, o BRB, que é o banco da cidade, precisa olhar isso com muita atenção. A gente acredita na sensibilidade do nosso presidente, Paulo Henrique, para que juntos, né, com a Câmara Legislativa, com o governo do Distrito Federal, a gente possa criar uma maneira de ajudar essas pessoas, inclusive na educação. Né? Não é só ajudar no pagamento das dívidas, não. Eu acho que se você fez a dívida, você contraiu, você precisa pagar. Mas de uma maneira que você dê conta. Né? Eu acho que os juros, né, precisa reduzir os juros, isso é uma coisa importante, e também entrar com uma educação financeira. É isso que eu ia falar, deputado. Porque senão não adianta quitar essa dívida e daqui a 6 meses esse servidor está endividado de novo. Né? Então a gente tem esse mito em Brasília de achar que todo servidor público é rico, é endinheirado, tem uma situação de vida maravilhosa. Às vezes tem lá o marido, a mulher, a família com mais de um servidor público na casa. É claro que isso potencializa a renda familiar, mas muitas vezes as pessoas estão mais endividadas, muito mais endividadas de quem não é servidor, de quem tem um salário menor, né? Esse número é assustador que a gente tem aqui da Caixa de Assistência e Benefícios ao Servidor do GDF. Cerca de 10 mil trabalhadores têm recebido menos de 50%, menos da metade de seus salários, devido ao acúmulo de dívidas junto à instituição. Então é gente que está endividada que o salário não está nem fazendo cócegas, porque está pagando consignado, está pagando dívida e juros de banco. Então, ok, vamos estender a mão para esse servidor, mas também vamos ajudá-lo a não voltar a essa situação quanto antes, né? E aí tem instrumentos para isso. Inclusive, eu acho que durante esse período não pode abrir novos financiamentos, porque isso acaba virando um vício também. Uma bola de neve mesmo. É uma bola de neve e a pessoa vai lá, nós tivemos um colega, nós pagamos a dívida dele, juntamos nós, policiais, depois pagamos a dívida dele, foi lá e comprou um carro, parcelar, e um carro caro. Nós quase matamos ele. Tem que ratear esse carro aí, viu? Então, pra vocês terem ideia, então, o cara parece que não vive sem um carnê. Ele não vive sem um carnê. Então, isso é muito complicado. Então, a responsabilidade é sim de quem contraiu, mas talvez por uma falta de educação financeira, mas também, no caso do banco, acho que a redução dos juros é importante, né? E criar maneiras para que ele não volte aí para o endividamento. Agora são 8h57. A gente quer agradecer muitíssimo a entrevista, a presença aqui do deputado distrital Wellington Luiz, presidente da Câmara Legislativa.
desejar uma excelente continuidade do trabalho de vocês na casa, dizer que daqui a gente está sempre acompanhando todas as movimentações por lá e que a gente comemora também, sempre que, como a gente viu agora com a saúde, sentam-se à mesa todos os deputados, independente da legenda, para trabalhar em prol do nosso DF. É isso que a gente gosta de ver e são essas notícias que a gente gosta de dar para a população. Aí. E eu vou dizer ao senhor que eu tenho dito a todos os secretários integrantes do governo que vêm aqui, e deputado, isso se estende à Câmara Legislativa também. Os microfones da Nova Brasil FM estão abertos aos senhores e a gente quer contribuir. Como? Cobrando, claro, que é o nosso papel, exigindo as melhorias para a nossa cidade, criticando quando tiver que criticar, elogiando quando tiver que elogiar, mas a gente precisa ser essa ponte aí entre os senhores e a nossa população brasiliense que muito espera da Câmara Legislativa. Obrigado, agradeço você, Ariane, agradeço você, Diego, a todos os ouvintes da Nova Brasil e dizer que o parlamentar ele é eleito para representar a população e para prestar conta do seu trabalho e que ele tem que entender que ele precisa ser cobrado. Costumo dizer que combustível de política é cobrança. Então, isso tem que acontecer. Nós precisamos entender o que é um direito da população, é uma obrigação nossa enquanto parlamentares. E faremos o possível. Então, estou à disposição de vocês, seja como parlamentar, enquanto presidente, que estou nesses 2 anos, e à disposição sempre dessa rádio, que eu sei que faz um papel fundamental. E o senhor é ouvinte, gosta que só, dessa programação da gente que o senhor me falou? Pode ligar o carro, que vocês vão ver onde é que é. 97.5. 5 FM. Muito bem. Volte sempre, presidente. Obrigado. Obrigado. Fica aqui o